Muito boa noite, amigos. Começando mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Nesta quarta-feira de futebol eletrizante no Gauchão 2014. O Grêmio vai empatando em 0-0 com o Brasil de Pelotas na Arena, semifinal. E a partir das 22 horas tem em Novo Hamburgo o Inter pegando o Caxias na outra semifinal. Jogo Brasil e Grêmio, Grêmio e Brasil na Arena, um jogo pegado, um jogo complicado para o Grêmio. O Brasil está encarando o time do técnico Ederson Moreira, é um bom jogo, mas por enquanto 0-0. O torcedor participa conosco no 9254-1620. 9254-1620, está aí na tela para você, obrigado, Fernando. 9254-1620, você manda o seu torpedo, você que está aguardando o jogo entre Internacional e Caxias, Colorado, participa. O gremista que não foi no jogo, está acompanhando o Cadeira Cativa, vai ficar sabendo a cada intervenção de gols, enfim, o que aconteceu de importante estaremos informando aqui no Cadeira, e você participando no 9254-1620. Lembrando que o Cadeira Cativa também está à disposição na internet, agora você assiste ao vivo aqui na Ubra TV e também pode ver na internet, www.youtube.com/user/Cadeira Cativa TV, você assiste o nosso Cadeira Cativa depois. Por exemplo, quer ver depois o Cassiá, como é que foi o Cassiá aqui no nosso Cadeira Cativa? Vai ver. Dando boa noite aos nossos convidados, grande Cassiá Carpes, deputado estadual, ex-técnico. Boa noite, obrigado pela presença. Fernanda Galvão, jornalista, também uma das integrantes aqui do nosso Cadeira Cativa, estreando hoje aqui na bancada. Tudo bem, Fê? Boa noite. Pois é, a Fernanda está sempre aqui no ouvido. Ela fica na correria lá atrás. Hoje ela está aqui na frente também para debater essas questões todas. Vamos debater também a aprovação ontem da verba, que vai acabar fazendo com que as estruturas temporárias da Copa do Mundo sejam construídas. E está aqui um deputado que votou contra. Ele vai falar aqui por quê no nosso Cadeira Cativa. Aliás, antes de falar sobre isso, lembrando, 0-0 Grêmio Brasil na Arena, o Inter contra o Caxias às 10 da noite. Mas, Cassiá, já começo te perguntando, foi uma tarde e noite bastante polêmica e de correria lá na Assembleia, porque havia também a pressa para que se aprovasse logo essa verba para estruturas temporárias para a Copa do Mundo, para que tudo pudesse sair como estava planejado. Você votou contra. Como é que foi essa tarde e noite ontem lá, Cassiá? Bom, em primeiro lugar... Mais uma vez, obrigado pela presença. Dizer que era um projeto polêmico, né? Divide muito a opinião pública, né? E hoje de manhã, a entrevista no conselho que o governador colocou para os segmentos sociais do seu governo, ele disse que entrou numa fria. Então, na realidade, ele também nos colocou numa fria, mandando esse bode na sala da Assembleia, quando a Assembleia não tinha nada que ver. Mas dentro dessa linha, né, foi uma tarde de debate de 3 horas, os a favor e os contra, mas ele hoje deixou bem claro que por ele não fazia a Copa do Mundo aqui, né? Isso não traz benefício social, foi o que ele disse. Então ele dá razão a nós que votamos contra. Até porque, eu ontem li no plenário uma ação civil pública do Ministério Público Federal, que deixou bem claro, e eu tenho lá, a hora que vocês quiserem, eu dou a cópia a vocês, tá? Que foi um aditivo, ou seja, no contrato original não existiam essas obras provisórias fora do estádio. Porque entendemos que, e entendiam eles, que os estádios são modernos e poderia ser feito dentro dos estádios. Aí a FIFA impôs aos clubes e às cidades de que devia fazer todo esse acampamento, toda essa estrutura fora do estádio. Aí começou o problema. E eu dou razão ao Internacional. Como é que o Internacional ia gastar 25 milhões colocando tendas e outras questões, como agora, banheiros, fora fora do 25 milhões fora. Sabe quanto custou lá para o centro do país um banheiro ali provisório? 25 mil reais. Quer dizer, são coisas exorbitantes. A FIFA não tem moral para chegar no Brasil, uma entidade corrupta, uma entidade que volta e meia tem desvios, acusação contra esse ou aquele presidente, vir aqui no Brasil impor que o Brasil, numa situação difícil financeira, o Rio Grande do Sul quebrado, é o que diz, e nós sabemos que é dificuldade imensa, né? Ia gastar isso. Aí, ultimamente, se diz assim, mas se não fizer, não vai sair a Copa aqui. Mas, pelo amor de Deus, ninguém é trouxa. Pô, como é que não ia sair uma Copa, os ingressos vendidos, chegando na... Ia sair, mas o Internacional... Eu volto a frisar, nós não estávamos votando contra o Internacional, porque o Internacional também não queria pagar. Então, como é que o Internacional ia pagar 25 milhões, Fernando? Para botar uma coisa lá fora, umas tendas, e vocês vão ver, vou até tirar uma foto. Como é que vai ficar bonito. Mas terminou a Copa, levam tudo. 25 milhões para alugar, aluguel.
Então é muito dinheiro, nós vemos numa crise financeira muito grande no Rio Grande do Sul. Tá? Então o Internacional fez certo, não pagar. O estádio está pronto, Fernando. Ele está belíssimo. Deputado, eu justamente gostaria de te perguntar o seguinte, o que tu achou da declaração do governador hoje, falando que a Copa do Mundo aqui é uma roubada, sendo que a primeiro momento ele não se opôs. E quem mandou o projeto para a Assembleia foi ele. Então aí prova que nós estávamos certos. Nós estávamos certos, ele, Boca Grande, Jacaré, hoje de manhã se entregou para os segmentos sociais que no Palácio, olha, eu se fosse igual a vocês, eu também não queria. Como quem diz, com medo das ruas, ele mandou para a Assembleia, mas ele não concordava de pagar isso aí. Então, tomara, nós estamos torcendo, todos nós somos a favor da Copa do Mundo, mas não havia e não há necessidade desse gasto enorme. Nós sabemos como é que está a saúde, a educação, a segurança. Tem gente aí que diz o seguinte, e argumento de alguns deputados, mas já está aí, gasta mais um pouquinho, a Copa vai sair, e eles estão pressionando, dizem, se não fizer isso não vai sair, então vamos gastar mais um pouquinho, bota mais uma obra aí e deixa assim, o Estado paga. A FIFA terminou 5 jogos. Gente, é 5 jogos, tá? São 5 jogos aqui. Muitos nós não vamos ver, são jogos irrisórios. Nós que somos do esporte que sabemos, o nosso público não tem ido mais a futebol a R$80 e R$100. 5 jogos, termina a Copa do Mundo, tem que ficar legado. Tem muita coisa boa em Porto Alegre, é verdade. Mas isto não é uma coisa boa. São 25 a 30 milhões de coisas que vão ficar ali acampado e terminam os jogos em 2 dias, quem sabe não tenha mais. E não fica esse legado. É muito rápido, né? Exato. Então nós não fomos contra o Internacional. Volta a frisar, o Internacional também não quis pagar. Não, e outra, né? Ontem até foi comentado. E com razão, muito eu dou razão ao Internacional. E ontem foi comentado muito que houve uma grenalização na votação na Assembleia. Quem sabe até... E alguns pensando, vai favorecer o Inter, o fato do governo. O que eu quero, mas eu quero com a maior liberdade aqui dizer, numa situação diferente, a votação não seria essa. Por quê? É claro que lá teve conselheiros do Inter, que jamais ia votar contra o Inter, um deputado, mas a Assembleia não é para torcedor do Inter e do Grêmio. A Assembleia é para deputados, que representam o Estado. Tem que pensar no Estado. Pensar no bem geral, não no bem local. Então teve pressão do prefeito, que no meu entender fez chantagem, que tem outros problemas para resolver, quem sabe o problema da Procempo, que tem um rombo lá, ele não se preocupou, mas se preocupou com a Assembleia, tá? Que a Assembleia que tinha que votar. Então tem que ter muito cuidado, porque é o seguinte, tem muita gente falando bobagem, tem gente que era contra a Copa, e agora está dizendo que gasta esses 25 aí, que não tem problema, senão a Copa não sai, aqui nós queremos a Copa. Tem outros, como dizia o Leonel Brizola, tem outros interesses por trás. Então muita gente vai ganhar dinheiro. E a FIFA vai sair com um caminhão de bilhões de dólares do Brasil, levar embora, e nós vamos ficar aqui com esses monumentos aí, estádios, tirando os nossos aqui, lá para o centro do país, Manaus, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Brasília, com esses monstros os aí. Os estádios do Norte... E serão os elefantes brancos. De Cuiabá, por exemplo, não tem futebol o campeonato... Olha, eu até entendo o fanático, né? Mas, pelo amor de Deus, eu fui atleta, fui fundador do sindicato, sempre defendi os atletas. Eu não faria essa loucura, não faria. Eu gosto de esporte, adoro, a minha vida foi o esporte, minha origem é o esporte. Agora, eu não vou induzir as pessoas a errar. E, consequentemente, eu entendo que esses estádios que estão aí, não havia necessidade. São elefantes brancos, é muito dinheiro, super valorizado, superestimado, licitações mal feitas. Houve muito roubo nesses estádios, em termos de licitações. O estádio de Brasília deu mais de 1 bilhão. Né? Mais de 1 bilhão. Sem dúvida. E um fato curioso... Quem é que vai pagar isso aí? Quem é que de Brasília deu 1 bilhão? Um fato curioso ontem que muitas as assessorias dos deputados divulgaram, nós vamos votar contra as obras temporárias, mas que no fundo acabaram votando a favor. Acontece isso também, né? Cada caso é um caso. O ser humano é o ser humano, né? Mas eu acho que isso já é um fato passado. Nós temos que torcer que a Copa dê tudo certo, né, Cassiano? Tudo dê certo. Nós somos a favor da Copa. Mas eu volto a frisar. O Internacional não queria pagar os 25 milhões e 19 deputados também não queriam que o Estado pagasse. Foi 31 a 29. 31 a 19. 19. Tá? Mas alguns votaram por circunstâncias. Né? Eu acho que cada um faz o seu voto como quer. Eu estou justificando o meu. Claro. Eu não votaria... Para nós seria muito fácil, para mim, como ex-atleta, como treinador que tive o privilégio de treinar os dois, eu poderia chegar lá e votar. Eu treinei o Grêmio, treinei o Inter e votar. Não se trata disso. Não é isso. Nós temos que pensar no Estado. Eu pensei no Estado.
Isso é um prejuízo que vai ter mais adiante. Ou seja, Mas, eu tinha que analisar a circunstância. Só para atualizar, o Atlético Nacional da Colômbia vai vencendo por 1-0 o News Old Boys. É um resultado importante também no grupo do Grêmio. 1-0 o Grêmio agora também, hein? 1-0 o Grêmio, daqui a pouco o Fernando me fala gol de quem? 1-0 o Grêmio contra o Brasil de Pelotas. Então são 2 resultados. Atlético Nacional 1-0 New Old Boys pela Libertadores da América. E no Campeonato Gaúcho, Grêmio 1-0 Brasil. Daqui a pouco o Fernando me fala de quem foi o gol tricolor na arena. Dudu, hein? Dudu fez o gol. Dudu? Bom jogador, Posta hein? do Anderson Moreira. Acrescentou, 1 a 0 ele Grêmio, regula contigo assim de estatura, né? Eu sou um pouquinho mais alto que ele, mas eu sou ele grande. tem uma vantagem, eu acho que eu não sei se eu falei aqui, eu acho que falei aquele dia, que a diferença dele do uruguaio, Alan Ruiz? O Alan Ruiz. é que o momento era mais de competitividade e o Dudu estava Max mais... Rodrigues, você Max. comparou, né? Max Rodrigues. Não. O Alan Ruiz. O Alan Ruiz. O Alan Ruiz é argentino, né? Que eu disse até que ele Uruguai não é o estava Max. que ele não estava bem preparado ainda, precisava mais um tempo, quem sabe 90 mil não aguentasse. E o Dudu mais competitivo, mais para o entrosamento do dia a Mais dia. ágil, né, também. Exato. O Mas- Dudu é o seguinte, ele está na frente como ele ajuda no meio de campo. O gol foi contra, o Dudu estava envolvido no lance. Contra mas também o gol vale, foi né? contra. E vale, né? É impressionante Valeu pro porque Grêmio. Eu gostei do o Dudu não fez a pré-temporada Isso. e veio, se adaptou rápido ao time, É né? que a gente aprendeu na vida o seguinte, ó. Tem jogadores que por mais que eles não estejam preparados fisicamente, eles têm força nas pernas. Outros cresce muito a cintura, muita gordura, tá? E aí perde a capacidade de movimentação. Este uruguaio, o Ruiz, está agora entrando numa boa fase física. Ele é muito bom tecnicamente, mas eu não sei, o Grêmio não fez essa experiência, nem ele, se ele aguentaria 90 minutos. Porque o Dudu tem aguentado, tem mostrado. Então, na dúvida, bota o Dudu aguentar 90, se der 80, bota o uruguaio que ele vai entrar e vai decidir com a sua técnica. E tem acontecido isso. É E o verdade. gol foi o seguinte, o Dudu chutou ao gol e aí o Fernando Cardoso, aquele ex-Inter, tentou afastar. Botou pra dentro. E acabou fazendo o gol. Então, 1-0 o Grêmio contra o Brasil de Pelotas na Arena, jogo encardido, o tricolor na Arena. E o Atlético Nacional vai vencendo por 1-0 o Nilson O que Boys. chama a atenção no Grêmio tem o próprio paraguaio, o Riveiros, ele tem atuado mais pela direita do que pelo meio, parece mentira. Então, mas ele é um bom jogador, competitivo, participativo. Então, esse tipo de jogador, Fernando, nenhum treinador abre mão. Ele pode não ter a técnica, quem sabe, de outro que é mais técnico. Mas ele sabe que ele conta ele para 90 minutos, tiver que dar o carrinho, ele dá o carrinho. Se ele tiver que dividir uma bola, ele divide uma bola. Se ele tiver que chegar na ponta, no meio, ele está em todos. Ele é Quer dizer, guerreiro, né, também. Exato, e isso numa Libertadores é fundamental. Bom, tá aqui o Cristiano de Teresópolis, é teu bairro lá, né? É, meu Cristiano? bairro. Segue morando em Teresópolis lá? Adoro. Na realidade, eu fui parar em Teresópolis porque a minha esposa é dali, fiquei ali, adoro o bairro Teresópois. É, o Cristiano lá de Teresópolis. E as estruturas temporárias do Estádio do Vale, quando sai, o Estádio do Vale está melhor que o Remendão. Grêmio 1-0, e é o que está acontecendo, falou o Cristiano lá do Teresópolis. Só que essa estrutura do Vale, quem tem que pagar é o... Esse aí é o Inter, né? Exato. É aí que está a diferença. Né? Ou Mas seja, essa aí custa, sim, não custa 10 mil reais. sim, exatamente. Tu paga o que tu pode, né? É. Mas eu volto a frisar, não temos nada com o Internacional, fez certo o Internacional. Eu, se fosse presidente do Internacional, não pagaria 25 milhões para fazer um circo lá fora do Beira-Rio. Está muito caro esse circo, 25 milhões. 25 milhões de reais é muito dinheiro. Dá quase Tá louco. 4 folhas do Inter. Sim, exatamente. 4 folhas do Não, Inter. tem razão, Internacional. Bom, eu tenho alguns destaques aqui, lembrando que o REC não está hoje apresentando o programa, porque está a trabalho no ar pela Bandeirantes, pela Ipanema e pela Band News, na jornada esportiva de Grêmio e Brasil, e depois... Nós liberamos Caxias, o REC Inter e para ir Caxias. para o estádio. Hoje ele foi para o estádio. Está exatamente. lá tranquilo. Grande Luiz Carlos REC, que amanhã volta à titularidade aqui do nosso Cadeira Cativa. Lembrando o Torpedo, 9254-1620, e alguns destaques aqui, preparados pela nossa produção, pela Fernanda Galvão, que falava do Grêmio. O Grêmio está em campo com Marcelo Groi, Pará, Werley, Rodolfo, Wendel, Edinho, Ramiro, Riveiros, Luan e Dudu. Na frente o Barcos, que é o goleador do Campeonato Com o Gaúcho. time titular. Time titular, completo. força máxima. O Rogério Zimmermann colocou em campo o Brasil com Luiz Miller, aquele ex-Inter. O Ender, Fernando Cardoso, que marcou gol contra até agora. O Evaldo, aquele ex-Grêmio, jogou no Grêmio. O Um Rafael zagueiro Forster, do Grêmio e o zagueiro do Inter. zagueiro do Inter. Exato. Uma dupla Grenal, Grenal. Exato. na dupla de zaga. Zaga Grenal. O Leandro Leite, o Washington Clayton e Márcio Ran, aquele mesmo. Né? Na verdade, jogou o Túlio Souza, estava voltando de lesão. E na frente, o Alex Amado e o Nenê. Esse Alex Amado é muito bom jogador.
Logo mais às 10 da noite tem o Inter encarando o Caxias no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo. Os titulares são Dida, Gilberto, Paulão, Rua e Fabrício, Williams, Arangues, Alex, D'Alessandro e Jorge Henrique. Na frente o Wellington Paulista. O Alan Patrick teve que ir a São Paulo para resolver problemas particulares, não ficou nem à disposição, e aí deu oportunidade para outros atletas, né, que vão ter aí a condição de, quem sabe, o entrar Inter vai jogar sabendo o resultado. Já sabendo o resultado. Quem pode ser o adversário. Exatamente. Entre esses que terão oportunidade, um deles é o Ailon. Falam maravilhas, né, um baita centroavante. E o Caxias entra em campo com Douglas, Bebeto ou o Léo, Thiago, Léo Corte ou Jean, e Jason, é isso mesmo o nome do cara? Ou o Alisson Gaúcho, Baiano, Alisson, Rafael Carioca e o Wallacer, que é o grande destaque do Caxias, Maílson, Edmilson e o Lucão, time do técnico Beto Campos. Mas desfalcado de atacantes. Desfalcado de atacantes, né? O Madureira está fora. Madureira, né? Que é bom jogador. É experiente. Se enquadrou no esquema tático do Caxias, né? Puxa um bom contra-ataque, tem força. É. Bom, vou atualizar aqui com o Fernando. Segue 1-0, Fernando. Grêmio contra o Brasil. 1-0, gol contra o Fernando Cardoso. E o Atlético Nacional da Colômbia vai vencendo por 1-0 o News Old Boys pela Libertadores. É isso? Maravilha. Então tá jogo do grupo do Grêmio. O Nacional vai assumindo a liderança do grupo, né? Aliás, é o Nacional do Uruguai que está vencendo. Que está morto. Né? Vai agora 5 pontos, só 4. Tem um empate, né? Tem um empate. Tem 1 ponto ou 2. Agora depois a gente vai conferir. Mas enfim, está morto, vai só ajudar a matar o News. É excelente resultado do Grêmio. Sim. O Grêmio joga contra o Atlético Nacional. Onde você ouviu falar Atlético Nacional, foi Nacional do Uruguai, que eu quis dizer. E só joga no último jogo. Só no último jogo. Nacional do Uruguai aqui. Isso, o Grêmio pega o Atlético Nacional na semana que vem, na Colômbia. E aí no final tem, na última rodada, o Grêmio pegando o Nacional já morto aqui. Mas o Nacional vencendo por 1-0 o News, hein? Surpreende, né, Cassiano? Libertadores é uma competição diferente, né? O futebol gaúcho começou a se adaptar à questão do que mostrou um pouco, Fernando, de força com a técnica. Né? A competição, ela, em alguns momentos, ela é feia tecnicamente, a Libertadores, mas sim, tem que se enquadrar nesse ritmo. Ou seja, com bastante pegada, com determinação, muita rivalidade. E ela tem caído nos últimos anos de qualidade, no meu entender, na minha análise. Concordo. Mas tu tem que se adaptar. Às vezes o Flamengo, às vezes o Fluminense, às vezes outro centro do país tem dificuldade de se enquadrar nesse nível de pegada, de determinação, de divisão da bola no meio de campo. Quer dizer, aí não é que ano após ano nós estamos dizendo que a Libertadores está mais fácil. Mas esse ano não tem times extremamente importantes. Sim, do pega, vamos pegar o americano. O Boca não é mais o mesmo. O Boca não, River não é mais o mesmo. Os do Uruguai nós vimos aí, né? Não tão bem. O Peñarol ontem perdeu de 4-1 para o Santos Laguna. Exato. O Fossati acho que nem vem para Então me parece que assim, aparentemente, né, os mexicanos que estão aí podem surpreender e correr numa briga conosco. Só que também mas é muito cedo ainda, né? Cassiano, o Santos Laguna, por exemplo, é mexicano, vem, mas não fica com a vaga na final. Vai caso for o Santos Laguna contra um brasileiro, torcemos que seja o Grêmio, o Grêmio já está no Mundial. É verdade. Porque ele vai pela CONCACAF, não vai pela Conmebol. É verdade. É uma vantagem se os mexicanos chegarem até lá. Mas eu acredito que teremos final brasileira. Os brasileiros estão sobrando na competição. O Atlético Paranaense, que tem um grupo, na minha opinião, limitado, tem a melhor campanha dos brasileiros. Mas não hoje. chega numa fase que começa a desviar? Ou seja, fazer o confronto antes da final? Acabou o primeiro tempo, 1-0 o Grêmio na Arena. É que são muitos brasileiros, sim, sem dúvida. Se passarem todos, vai chegar uma hora que vai ser impossível não mas final brasileiro. Passar todos será difícil. O Flamengo caiu muito, Flamengo Cruzeiro caiu muito. Cruzeiro não classifica. O Atlético já não é mais o mesmo. O Atlético Mineiro está com a mesma campanha do Grêmio. O Botafogo está bem também, campanha parecida com a do Grêmio Atlético. Foi mal, tá mal. Atlético Paranaense. Nem se classificou no Carioca, mas tem uma esperança aí. Devem classificar 3, no mínimo 3. Aí não dá final brasileira com 3, mas com 4 daria. Pode ser, mas que o Flamengo ainda tem uma situação um pouco melhor que a do Cruzeiro. O Cruzeiro tem que vencer as duas para classificar. Tem que vencer as duas. Cruzeiro é que o Cruzeiro aí que vem aquele detalhe que nós estávamos falando. O Cruzeiro mostrou no Campeonato Brasileiro um time muito técnico e de bom conjunto. Mas para a Libertadores não basta ser técnico. Tem que ter o Edinho, né? Tem que ter um pouco mais de sangue, de raça, de vibração. Só na técnica não vai. E nós sabíamos que o Cruzeiro não ia conseguir manter esse nível. Porque uma coisa é tu fazer uma competição boa. Outra coisa é tu analisar posição por posição e saber que esse time tem realmente um grande time, jogador por jogador. O que se dizia do Cruzeiro?
que o seu treinador tinha tirado o máximo, criado até alternativas técnicas muito surpreendentes para a competição. Largou na frente, foi embora e não olhou mais para trás. Mas Libertadores é diferente, tem que ter algo mais, tem que ter um time forte, um time de pegada, um time de determinação. A técnica é importante, claro que é, mas tu tem que ter o corpo e o espírito totalmente dentro da competição, conforme ela exige na questão física, técnica, tática. E nesse ponto eu acho que sempre o futebol gaúcho, quando teve foco na competição, cresceu muito. Nós vamos daqui a pouco passar os recados dos nossos parceiros aqui no nosso Cadeira Cativa e também vamos falar um pouquinho, se antes mesmo do nosso intervalo, tem imagem do dia, imagens bem bacanas hoje também, mas bacana falar que aqui o Bayern de Munique, que campanha do Guardiola, 7 rodadas antes já é o campeão alemão. E muita gente achou que agora ele saiu, né, ele foi aquele jeitinho dele, foi chegando lá, os primeiros jogos não foi muito bem. O futebol alemão é diferente do espanhol, né? Bem diferente. E aí acharam, pô, vai ser um fracasso, porque aquele baita time do Barcelona era fácil de administrar. E ele foi ajeitando o time devagar, alguns tropeços no início, não deu certo e tal, mas em seguida acertou de novo e ele encaixou. Porque é o seguinte, aí ele entrou com a técnica e o time já tinha a competitividade do alemão. Ah, um time de pegada firme, de força, de bons jogadores, diga de passagem. Ah, então aí ele encaixou. Quer dizer, só correria e parte física, não. Ele entrou com um pouquinho da técnica e isso aliado à capacidade do atleta de entender essa diversificação da questão do comportamento físico, técnico, tático, encaixou, foi embora e vai ganhar, já é campeão. Já é campeão, 7 rodadas de antecedência. É um negócio absurdo. Isso é 7 rodadas. Muito bom, olha. O futebol alemão é forte nesse quesito. Lembra ele é muito determinado, né? E lembra o Cruzeiro do Vanderlei, né? Que venceu também o Campeonato Brasileiro com 103 pontos. Ninguém mais alcançou. Aqui pelo nosso torpedo, pelo 92541620. Fala, meu velho, parabéns pelo programa. Estamos aqui te assistindo. Boa sorte e sucesso. Fala do nosso futebol 7 Upper, Série Prata. O Roberto, lá da Zona Sul. O resultado desse final de semana não foi bom, foi derrota por 5-3. Daqui a pouco tem vitória. Mas esse é bom, porque ele manda anunciar a derrota também. A derrota vai. Valeu, grande Roberto, grande parceiro, nos acompanhando aqui no nosso Cadeira Cativa. Também falamos dos outros esportes aqui, não tem problema. Boa noite aos gremistas e para eles, se der tempo. Final do Gauchão será Grêmio e Caxias. O Franco, aqui de Porto Alegre. Obrigado, Franco. Pessoal participando pelo 9254-1620. A CEPREV, senhores, a assessoria jurídica, ela reduz em 50% a prestação do seu veículo. E o desconto pode chegar de 50% até 70%. E não só do seu veículo, mas também como de outros financiamentos. Ligue agora, que a consulta é gratuita. 50% de desconto na prestação do seu veículo. 0800 606 1616. De 50% a 70%. 0800 606 1616. Tem escritório nas principais cidades do estado e atua em todo o Rio Grande do Sul. Ligue agora, redução de 50% a 70% na prestação do seu veículo, 0800 606 1616. Amanhã o Larry Feula da CEPREV vai estar aqui no nosso Cadeira Cativa para falar também não só da CEPREV, mas também sobre todas as questões que envolvem esse trabalho. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, a Central de Imóveis chegou no bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Venha conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e eficiência dos serviços prestados e assim você vai acabar fazendo com mais de 10 mil clientes, encontrando a solução ideal para você. Acesse e saiba mais no www.centraldeimoveisrs.com.br. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios e vendas, agora na Venceslau Escobar, 1786, no bairro Tristeza, Zona Sul da capital. Presentei com elegância na Via Condote. Olha a minha camisa da Via Condote, até eu vou me olhar na tela ali. Tá bonita, hein? Olha aí. Bonita essa camisa. Lá na Via Condote do Bourbon Country. Do despojado ao clássico, na Via Condote você vai encontrar excelentes opções e preços. Venha nos visitar e conhecer nossas promoções. Via Condote, Bourbons Country, Assis Brasil, Shopping Total, Canoas Shopping e Outlet na João Pessoa 115. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta com muito mais Cadeira Cativa. Lembrando, intervalo de jogo, 1-0 Grêmio, gol contra do Fernando Cardoso em jogada do Dudu. E empatou agora o Nilson contra o Nacional do Uruguai. Nesse exato momento, ligaram ao Totô aqui no ponto. 1-1, primeiro gol foi do Nacional do Uruguai e agora empatou o Nilson Old Boys. Aí vai ressurgindo o Nilson. Bom para o Grêmio, para o próprio Atlético Nacional, seria uma vitória do Nacional do Uruguai. Ele já elimina o Nilson agora.
Se não elimina, com um empate, Com empate. o Grêmio e o Atlético Nacional já estariam fazendo aquele jogo no Uruguai. de boa. Jogo no Uruguai. Nacional 1x0 Nils. No jogo de ida, o Nils tocou 4x1, né? 5x1, uma goleada. Fabiano, na volta, eu não vim aqui falar sozinho contigo. Eu gostaria de saber da Fernanda o que ela pode dizer para nós, o que ela gosta do futebol, se ela, Com o que certeza. comparação que ela faz do Grêmio Internacional. Eu gostaria muito de saber certeza. a Sabe opinião muito, dela. com certeza. Exato. Então ela vai participar, vai interagir junto conosco. Vai interagir mais. E já voltamos com mais Cadeira Cativa. Voltamos com o nosso Cadeira Cativa aqui na Ubra TV, em noite de futebol eletrizante pelo Campeonato Gaúcho. O Grêmio vai vencendo por 1x0 o Brasil de Pelotas, jogado no Barcos, o Barcos botou na área, o Luan acabou colocando para o Dudu, que chutou a gol, e aí o Fernando Cardoso fez contra 1x0 o Grêmio contra o Brasil de Pelotas. O Grêmio vai se credenciando para a final do Campeonato Gaúcho depois de 4 anos, né? Quase 4 anos o Grêmio não enfrentava uma final, está chegando à final. Primeiro tempo, 1x0, jogo encardido contra o Brasil de Pelotas. Excelente time do Rogério Zimmermann. Às 10 tem o Inter enfrentando o Caxias, lá no estádio do Vale, em Novo Hamburgo. E pela Libertadores da América, o Nacional do Uruguai vai empatando em 1x1 com o Nils Old Boys. Empate ou ainda uma derrota do Nils seria excelente para o Grêmio. Deixaria o Grêmio em excelente condição. A gente tentava fazer aqui o cálculo, né, Cassia? O Nils tem 5. Me corrija se eu estiver errado. E o Nacional tinha 2. O Grêmio tem 8 e o Atlético Nacional 7. Então, se o Nils fizer um ponto, vai a 6. Ainda vai para uma última rodada para fazer 9. O Grêmio empatando já elimina o Nils. Está classificado. Acabou ajudando o Grêmio também. E se o Grêmio vence fora, bom, aí sim. O Grêmio depende de si. O Grêmio está classificado. Mas como eu estava dizendo, Ainda- a Fernanda aqui, né, e quero interagir. Cassiano, nós vamos trocar seu microfone que deu um probleminha. Deu um probleminha. Enquanto isso, a Fernanda também já vai nos passar algumas explanações em relação ao Abel, que ela falava no intervalo aqui. Mas antes eu quero falar sobre o mercado segurador, que tem uma constante preocupação com a sociedade brasileira. Por isso, oferece uma ampla gama de seguros a fim de proporcionar tranquilidade aos segurados. Mas, acima de tudo, a indústria de seguros são seus representantes, atuando na preservação da vida e do patrimônio. O Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul faz um alerta à população para que tome cuidado ao conduzir o seu veículo, a fim de não se colocar em situações de risco, porque, afinal, quem segura, preserva. Quer saber mais sobre seguros? Acesse o site do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul, www.sindicegrs.com.br, e encontre a informação. Sindiceg RS, quem segura, preserva. A SMJ Seguros está há 23 anos trabalhando em seguros para elevar a qualidade de vida de suas famílias e garantir os investimentos empresariais.
com seguros de todos os ramos. Agora, em parceria com a Icatu Seguros, a maior seguradora independente do Brasil em seguros de pessoas, proporciona aos seus clientes e ao público em geral ótimas novidades em garantias que vêm atender às suas expectativas de proteção, além de concorrer pela Loteria Federal a 4 sorteios por mês de 2.000 vezes o valor da prestação mensal. Ligue 3233-5265, estamos esperando você. Grande SMJ Seguros do amigo Auri Rodrigues. Na compra de 4 pneus de alta performance Bridgestone ou Firestone, passeio ou caminhonete, você ganha um cartão Vale Combustível no valor de R$100. O regulamento está no www.jkpneus.com.br ou ligue 3337-5494. JK Pneus em Porto Alegre, na Sertório 910. E atenção, os 3 primeiros que ligarem agora aqui para a Ubra TV, no 3477-9221, 3477-9221, está aí na tela para você, ganha um kit composto por balanceamento, geometria e regulagem de faróis. Grande Anderson, na JK Pneus. Amanhã eu vou lá, preciso dar uma olhadinha no meu carro, vou lá na JK Pneus, na Sertório 910. O Valdeci de Campo Bom está dizendo que é uma vergonha, porque o Brasil de Pelotas está sendo roubado. A gente não está vendo o jogo, Valdeci, não tem como a gente falar. Não temos como analisar, né? Amanhã vamos olhar, né? Cassiano, você falava e deu um probleminha no microfone já resolvido. Eu quero dizer que a Fernanda deve participar conosco. A certeza. pergunta que eu peço a Fernanda é o seguinte: Fernanda, qual é a comparação que tu faz nesse momento da dupla Grenal? O que tu gosta, o que tu não gosta, na questão técnica, tática? Dá uma opinião para nós aqui. Então, acredito que o técnico Anderson Moreira encontrou a forma do Grêmio jogar. Quando o Zé Roberto se lesionou, eu fui uma das que achei que o Alan Ruiz assumiria o lugar, por ter uma característica um pouco mais parecida. Uma pesquisa que eu fiquei sabendo, ou uma enquete, a maioria queria ele. Mas quando o Dudu entrou, surpreendeu na competitividade. Exatamente. E eu era uma das que achava que ele não iria aguentar os 90 minutos. Se fosse para escolher um dos dois, talvez o Alan Ruiz, pela forma física, né? E por ter feito pré-temporada, enfim, ter pego o... E acredito que o técnico Anderson Moreira encontrou a forma do Grêmio jogar. Tem movimentação, coisa que tu não conseguia ver no ano passado com o Renato. Essa velocidade, o Luan veio em boa hora, acredito. O Luan acrescentou bastante na velocidade. Exatamente. Foi um achado. Foi um achado. Sim. E o Grêmio ainda tem 80% dele. Sim, sem dúvida. Já tinha 90%, vendeu 10%, ficou com 80%. Trouxe aquela ligação do meio ao ataque que o Grêmio não tinha, era lento, né? Era o seu ataque, o meio de campo, a partir dali era lento. Com ele o Barcos voltou a jogar, né? Sem dúvida. Voltou a marcar. Porque ele ficou um pouquinho mais na frente, porque o outro, com velocidade, com boa técnica, com rapidez, com a bola dominada, começou a chegar mais rapidamente. Exatamente. Agora eu pergunto para vocês, o que será que o Kleber está achando disso tudo? O Kleber está pensando Kleber é um assim, jogador importante, deixa eu ficar por aqui e me recuperar bem, qualidade. porque nesse momento não tenho como disputar a posição. Não Ele tem está no como, banco, né? não tem como. Até para alguns, né, quando veio a informação de que o Kleber ainda ia parar por mais 30 dias, isso já faz uns 15, acredito que mais 15 dias para a recuperação do Kleber, alguns falaram, que bom para o Anderson, né, porque daí não fica com a pressão, entre aspas, de ter que colocar o Kleber de volta, embora eu considere que não tem nem que voltar, né? Fica no banco, enfim, vai entrar num momento encardido para segurar a bola. Eu acho que isso está falando, tem jogadores que às vezes ou não tem condição para 90 minutos, mas para jogar 20, 30, entram muito bem, modifica o panorama do jogo, Fernando. E é bom tu ter banco. Sim. O Grêmio hoje tem mais banco do que antes. Porque às vezes a dificuldade de um fez ele treinar mais e voltar e jogar mais em 20, 30 minutos. Enquanto aqueles que são os carregadores de piano, que tem que jogar 90 minutos, tem um desgaste maior, eles jogam 90 minutos. E os outros entram, às vezes as pessoas dizem, olha, o fulano entrou bem no jogo. Mas eu sempre aprendi como treinador que quem está no banco tem que entrar bem mesmo. Ele está vendo o jogo como nós estamos vendo. Ele tem que mudar o panorama do jogo, Fernanda. Então, o Alan Ruiz está entrando e mudando. Está enxergando o jogo. E o Inter, o que tu acha? Então, o Inter, acredito que o Abel está naquela fase de... para montagem ainda do time. Estou gostando, pena que está lesionado, mas estou gostando do Rafael Moura. Estou gostando, gostei dessa atitude do Abel de chegar aqui e já... Não, ele é o meu centroavante, desde que o Leandro Damião saiu. Gostava dele, da forma que os dois trabalhavam no Fluminense. Espero que o Rafael Moura continue fazendo gols. Mas gostaria de ver, talvez, o Otavinho no lugar do Jorge Henrique. Eu acho que iria dar um pouco mais de velocidade, mais velocidade na frente. Junto com o D'Alessandro. Acredito que seria uma boa aposta.
Taxa, como é o que teve no Sacha. Goiás? Sacha. Eduardo Sacha. Sacha. Também tem entrado bem. Sim, tem entrado bem e o Abel Ele gosta tem uma dele. certa semelhança Gosta. de chegar na frente. Eu acho até que esse rapaz, ele é muito mais ofensivo até do que o do Otavinho. O Otavinho mais participativo em termos de coletivo, mas o Sacha mais homem de área. Ele faz gols, inclusive. E Tem dá mais velocidade, presença, né, Cassiá? Como tem você mais disse, estatura. O meio-campo do Inter com a formação com o Alex e da Alessandro, em alguns momentos fica muito lento. Eu me atrevo a dizer de que o Otavinho ele tem que ser um coadjuvante. Ele tem que ser homem de esquema tático. E o Sacha mais de chegar na frente, mais goleador, entende? Fez gol no Maracanã, né? Exato. Pela Copa do Brasil, né? Exato. O Antônio de Canoas mandou aqui um torpedo. Quem é a linda? Para você, Fernando. Eu fui provocar, aí, viu, Fernando? Fui provocar. Já está chamando a atenção do nosso telespectador. 9254-1620, você participa no torpedo aqui do nosso Cadeira Cativa. 9254-1620, obrigado, Fernando. Aliás, obrigado a toda a equipe da Ubra TV aqui que está sempre correndo com a gente. A TV não é bem só o que vai para a tela, às vezes tem um probleminha aqui e ali, a galera está correndo. Grande equipe aqui, tá todo mundo na batalha junto. Tem até minha escuta aqui com o Fernandinho hoje. Agora, Cassiá, a questão do meio campo do Inter, ontem nós discutimos aqui no Cadeira Cativa isso, não parece muito lento quando joga D'Alessandro, Jorge Henrique e também o Alex? Realmente essa entrada do Otavinho não é algo quase urgente para acontecer? Mas nós temos que entender que não é só o meio de campo que é lento, o ataque também é lento Internacional. Então, como é que o Abel vai tirar essa lentidão, Fernando, do time, do meio para frente? O Moura não é velocista. Não é. Tá? O Jorge Henrique faz o quadrado, ou pela ponta, fecha o meio, ajuda, participa, mas não é homem de área. Até nem tem tamanho de homem de área. Ele é participativo, mas ele não tem mostrado no Inter aquele jogador que é do Corinthians. O Corinthians está fazendo bastante gols. Aqui ele não consegue. Quem é o companheiro legítimo do Moura na frente? O Inter não define. Começou o segundo tempo, Grêmio e Brasil. Então eu acredito que o meio de campo, ninguém discute a condição do D'Alessandro. É um belo jogador, eu considero um dos melhores jogadores do Brasil jogando. Mas o Internacional tem que mudar junto com ele, fazer essa bola andar mais rápido, Fernando. Ele tem que se desfazer da bola mais rápido. Se ele se desfaz da bola mais rápido, ele coloca os outros na cara do gol. Agora, cada vez que ele prende, fica de costas e gira, dá tempo do adversário se fechar e sabe que ele vai fazer isso. Porque ele tem essa característica. Mas quanto mais ele fazer a bola andar, ele ir para o passe, ele ir para a tabela, ele chegar na área, ganha o Internacional com isso. Quanto mais ele recuar, mais ele vai ficar numa zona congestionada, onde ele tem dificuldade de se movimentar. Então eu acho que o D'Alessandro é que dá o ritmo internacional. Se ele for lento, o Internacional é lento. Se ele for rápido, o Internacional é rápido. Porque ele é um grande jogador. Agora, como é que ele vai entender de que ele deve modificar um pouco, fazer essa bola andar, e ele chegar na frente, porque ele tem condições de fazer gols? É aí que vai depender do Abel. A nossa audiência aqui, ela faz o programa conosco, né, Cassiá e Fernando? Sim. O Valdeci está nos dizendo que no final do primeiro tempo, o Brasil fez um gol e o juiz anulou. Por isso que ele colocou para a gente aqui. O Cristiano de Teresópolis, será que já passou o medinho do Luigi? Eu quero pegar o timinho dele no Remendão e não no estádio do Vale. Quero levantar a taça no Remendão. Cristiano, teu vizinho lá do Teresópolis, Cassiá. E já te pergunto... Ele já se identificou, né? Já, identificado aqui. E quero perguntar para vocês dois já. No fundo, ele tem razão num aspecto. A informação lá de dentro é essa, né, Cassiá? Grenal tem que ser disputado na Arena e no Beira-Rio. Claro. Não tem, Com Grenal certeza. é Grenal. Olha, jogar no outra, campo... né? O Abel tem razão. Se ele leva o Grenal decisivo para o Beira-Rio, ele tem muito mais chance de ganhar do que ele ir do Vale ou o Caxias. Sem dúvida. Porque aí são campos neutros. Agora, o Abel tem razão outra. nesse aspecto. Não tem motivo nenhum para o Inter não jogar dia 13 lá. Sim. Porque o evento acontece no dia 5. 5 e 6. Que é um sábado. Sim. Sábado e domingo, 5 e 6. Semana que vem. Que é o aniversário do Inter no dia 4. Bom, inaugura. Perfeito. No outro final de semana, acredito que o estádio tem que ter total condição. Eu estou falando da obviedade. Ou seja, todo mundo sabe que a maioria dos Grenais o Grêmio ganhou no Olímpico e a maioria dos Grenais o Inter ganhou no Beira-Rio. Claro. Isso é estatística. É. O dono da casa ganha na maioria. Depois vem empate. Tá? Mas decidir em casa é decidir em casa. Torcida é a maioria. Dá uma conotação de favoritismo. Por que não quando joga em casa? E já pergunto para vocês... Não quer dizer que tu vai ganhar, mas ele é o favorito. Já que esse aqui, no momento, eu acredito que a maioria dos gremistas estão vendo o jogo, estão acompanhando pelo rádio, estão na arena, o torcedor colorado está nos assistindo. E aí já pergunto, Inter e Caxias, em Novo Hamburgo,
se transforma em um jogo onde o Inter continua sendo o favorito, ou o Caxias também, por não estar jogando no Beira-Rio, que é a nossa questão, também ganha força por estar jogando no estádio do Vale? As pessoas dizem que futebol não tem lógica. Tem lógica, sim. Se tu joga na tua casa, tu é o favorito. Tu não quer dizer que tu não vai perder. Quando vê uma, duas vezes, tu vai ser surpreendido. Mas vamos ser lógicos. O Grêmio jogando na Arena contra o Brasil, o Grêmio é favorito. Tem a obrigação de ganhar. Agora, tu tira do Beira-Rio e leva para outro, tu é favorito, mas não é a mesma coisa. O Caxias pode crescer no do Vale. O Inter não treina no Vale, né? Exatamente. Então, essa é a diferença que ele faz. E o Abel, poucos entenderam o Abel. O Abel foi chorão sim. Mas ele tem razão, se ele é o dono do estádio. E não pode jogar no estádio dele, onde ele tem o favoritismo, que o time treina toda hora. Os jogadores devem estar cobrando ele, mas, professor, nós queremos jogar aqui no nosso estádio. Aqui nós vamos ganhar, aqui nós ganhamos o título. O próprio D'Alessandro, dia 14 de fevereiro. Gol do Grêmio, Fernanda, 2-0. 2-0 o Grêmio, daqui a pouco a gente fala quem fez o gol. 2-0 o Grêmio. Início já do segundo tempo. Então, dia 14 de fevereiro, o D'Alessandro, na coletiva de imprensa, depois de um treino, acho que foi na semana que antecedeu o primeiro jogo no Beira-Rio, que eles voltaram, ele disse assim, estamos entrando para não sair mais. Luan fez o gol do Grêmio. Luan. Perdão, Fernando, por favor. Então, eu me coloco, tento entender os jogadores, para eles também é difícil, eles acharam que iam dar essa continuidade no Beira-Rio. Aquela casa está bonita, né? Não podemos jogar. Mas eu acredito que o Inter hoje à noite sim é favorito, até mesmo pela forma que o Caxias vem jogar. Isso aí, eu vou fazer uma comparação. Tu tem a tua casa pronta e não te dão a bits. Pois é. Mas tu tá louco para entrar, porque a casa está pronta, está tudo ok, não tem nada. Aí a prefeitura não vai lá fazer a vistoria para dar o bits. Amanhã nós vamos aí. E assim vai. Deixa para segunda. É lógico que o dono da casa quer entrar dentro da casa. E é claro, né, Cassia, eu entendo, obviamente, as exigências que são obrigatórias, enfim, mas fica curioso, o Inter fez 2 jogos no Beira-Rio, aí depois já não tinha condição de novo. Aí tem que fazer uma nova análise, uma nova revisão para se ver se realmente teria jeito. Enfim, é estranho, né? É bastante estranho. E por isso eu acredito que para o dia 13, o jogo final, o segundo jogo, claro, estamos falando aqui desde que o Inter confirme o favoritismo, o Grêmio está classificado. 2-0 agora, gol do Luan, está classificado para a final. Depois de 4 anos, o Grêmio volta a uma final do Campeonato Gaúcho. E na opinião de vocês, se não sair no Beira-Rio, vai para Caxias, que é maior? Sim. Não, eu acredito que continua no Novo... Não, eu acredito já que continua no Novo Hamburgo. Em Novo Hamburgo. É uma discussão. Até mesmo por ser mais perto. A informação, o Totô está dizendo aqui que o jogo será em Caxias, porque o Caxias vai ganhar. Estão secando já o Inter aqui, a galera da produção. Aí ele olhou por outro lado. Imparcial. Mas a informação que eu tenho é que o jogo seria realmente no Centenário. Até mesmo pela maior capacidade, né? O Franco, aqui de Porto Alegre, que é o que disse que... Não, o Franco é outro aqui. Ele disse que está brabo com o juiz. Deve ser colorado. Se o Inter for para a final com o Grêmio, primeiro jogo será no La Bananeira. Ele está bravo com o árbitro. Quem é o árbitro? Vamos... Pois é. Esse está bravo com o juiz aqui. O Franco vai fazer aqui o torpedo para a gente. No 92541620. Bom, o Grêmio está classificado, né? E o Luan confirmando, fazendo mais um gol em decisão é importante, né, Cassiano? E Fernando essa é a grande surpresa, Fernando, né? Um jogador que poucos conheciam, só quem acompanha as bases do Grêmio. Veio, parece, de Maringá, né? E um detalhe, né? Ele veio do interior paulista, se eu não estou equivocado. E um detalhe, né, Cassiano? Pertencia ao clube da pertencia. E um detalhe, ele perdeu um gol na semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, que é realizado no início do ano aqui. No final do ano, né? Final da temporada. Acontece aqui em Porto Alegre, aquele campeonato organizado pela Federação Gaúcha de Futebol. Ele perdeu um pênalti contra o Palmeiras na semifinal. Eu vi esse comentário. E ainda assim, perdendo o gol, todo mundo não. Ele é o cara que vai se descontar. E até criticaram ele. Pô, como é que tu vai errar um pênalti desse aí que daria o título para nós? Mas errar pênalti, até o Pelé errou. Maradona erra e assim, errou. Então, não é para crucificar um atleta jovem errando um pênalti. Serviu até, quem sabe, de experiência para ele. Mas é um jogador que chama atenção pelo aspecto, quando ele domina a bola, ele cresce na jogada. Ou seja, ele tem velocidade com a bola nos pés. Isso são poucos jogadores que têm capacidade de conduzir a bola com técnica e velocidade. Isso é muito difícil. O programa, quando tá bom, passa rápido, né? Fernanda, quer deixar para depois do intervalo? Não, só ia fazer uma complementação dessa velocidade característica do Luan, porque a formação dele veio do futsal. Que ajuda. Que é uma característica forte, né? Esse é muito. E aqui eu já tenho um elogio para ti, ó. Sabe muito a Fernanda. Abraço do Rodrigo, vamos Inter. E o
O Antônio de Canoas, eu não entendi aqui. Se você não falar quem é a Bardosa, não entendi aqui, viu? Eu vou mudar, vou secar os mortos, disse o Antônio de Canoas. Não entendi direito o recado, mas tá lido, tá bom? Já voltamos com muito mais Cadeira Cativa. O programa tá bom, tá passando rápido, já voltamos. Voltamos com o nosso Cadeira Cativa. Deixa eu fazer aqui a justiça, né? Eu falei que o Franco aqui de Porto Alegre não é ele que está falando do juiz. Falou que está bravo com o juiz é quem mandou um torpedo para vocês dizendo que roubaram do Brasil. E você disse que não está vendo o jogo. Sim, estamos aqui ao vivo. Assisto a tempo Cadeira Cativa. Obrigado, Franco. Participe sempre conosco. Muito legal essa interatividade do nosso telespectador no Cadeira Cativa. Vamos para imagens do dia. Hoje não tem sacanagem com o Reca, ele não está aqui, não tem graça, né? Mas tá aqui, né? O patrão tá aqui, tá sempre aqui, né? Dando uma olhada. Tá ali, o homem tá ali. Vamos com as imagens do dia. Vamos nessa sequência aí, olha só que maravilha. Porto Alegre, 242 anos. O pôr do sol mais lindo do mundo. É o pôr do sol mais lindo do mundo, né? Para mim é, né? Para vocês também, né? Para mim também. Eu postei hoje no meu Twitter, e aí, ó, que outra capital tem um estádio como esse aí que a gente está vendo? A Arena do Grêmio e o Beira-Rio. Dois estádios padrão FIFA. Olha, eu estou a... Olha mais imagens aí da nossa capital. Eu estou há 37 anos na capital. Muito obrigado. Imagens do dia, Fabiano, aqui no Cadeira Cativa. Pois não, estou Cassiano? há 37 anos em Porto Alegre. Vou receber, se Deus quiser, esse ano de cidadão porto-alegrense. Eu acho que eu mereço. Treinei os dois, fui atleta, radialista, vereador, sou deputado. Aqui meus filhos nasceram, Fernando, né? E tenho identificação. Ó, já andei por esse país. É de São Luís Gonzaga, né, Cassiano? São Borja. São Borja. Tá? E, naturalmente, adoro a capital. Tá? Já andei por esse Brasil aí por causa do futebol, como atleta, como treinador. Mas fui secretário de obras da capital. Então, eu acho que eu dei a minha parte, mas a cidade me adotou, Fernando. E, naturalmente, eu adoro a capital. Foi vereador também, né, Cassiano? Fui vereador duas vezes, secretário de obras, 2 vezes deputado, né? E radialista junto com vocês, atleta, treinador da dupla Grenal. Até por sinal, eu sempre digo e vou repetir aqui, eu sou uma pessoa privilegiada. Poucos treinaram a dupla Grenal. É verdade. E digo mais, não perdi nenhum Grenal. Olha aí. Dirigindo o Grêmio Internacional. Eu já ia perguntar isso. Não perdi nenhum Grenal. Então, isso é um orgulho que a gente tem. E a capital me adotou. Cassiano, deixa eu passar alguns recados aqui. Um beijo para dona Marta Martins, para o seu Danilo Gabuari, meus sogros. Estão sempre assistindo o programa. Trata bem o sogro, assistem, né? Eu trato bem. Não, meus sogros são pais também, tratar, né? não. Grande beijo para eles. Assistem todos os programas da Jéssica Gabuari, de minha cunhada. São colorado ou gremista? Lá são 2 gremistas. O meu sogro é gremista, a cunhada é gremista e a sogra é colorada. Ah, mas tá bom. E também para minha mãe, né, a dona Marta Brasil, que está sempre assistindo Cadeira Cativa. Onde tiver, ela assiste. Tá, mas E depois ela liga. E a tua Eu mãe, saio daqui, ela já liga para criticar. Mãe, o que é? A minha mãe é colorada. Ai, ai, ai. A minha mãe é colorada. Quer chegar em mim, né, Cassiano? Eu torço pros dois, cara. Torço pros dois, olha. Obviamente, eu não sou hipócrita. Eu nunca torci pro Zequinha nem pro Cruzeirinho. Querido Cruzeiro, que era do Zona o Norte. velho escape, né? Mas eu torci para um dos dois, é óbvio. Até por isso que eu estou trabalhando na imprensa há 16 anos. Eu torço pro Alves Azul. Mas hoje eu torço para os dois. Torci para um deles, mas isso apaga. E você, Cassiano, que trabalha nos dois, sabe disso. As pessoas não acreditam, mas é verdade. As pessoas não acreditam. Torcedor é torcedor, Fernando. Quem trabalha como vocês trabalham, a gente trabalhou, nos dois, como disse, a gente perde um pouco isso, né? Tem amigo dos dois lados, né, o torcedor que identifica a gente por alguma razão, por mais esse ou mais aquele, tá? Mas na realidade a gente se acostuma, como nós estamos aqui, comentar. Como é que eu, torcedor, vim comentar? Então venho como torcedor comentar. Exatamente. Então quem quer comentar não pode ser torcedor. Tem que ter... Vira passional, né, Cassiano? Claro, senão fica, exatamente. Aliás, eu não ouvi nada em relação à violência hoje nos trens, nas ruas, entre torcedores do Grêmio e do Inter, e postei no Twitter lá. Quem quiser seguir, Brasil Fabiano no Twitter, eu coloquei lá. Hoje poderíamos fazer isso no dia de aniversário de Porto Alegre? Aí não pode, dá, né, Cassiano? Não. Tem que mudar essa história. Tranquilidade. Futebol é alegria, é corneta sim, corneta sadia, mas não ignorância, briga, esse tipo de coisa. A corneta corre dentro de casa, corre no bar, no armazém, no bairro, as pessoas se dão. Eu vejo, volta e meio, passo no local, estão fazendo churrasco com a camisa do Grêmio, outro com a camisa do Inter. Isso é bonito? Isso é bonito. É a família, sim. Você pegou ainda Grenais com meio a meio, né, Mas, Cassiano? sem dúvida, naquela época era praticamente meio a meio, né? Hoje já não é.
Então, mas Eu ia, não vou dizer qual lado, mas eu ia. Exato, mas e era bonito e continua sendo bonito o Grenal, é o nosso clássico maior, tá? E não tem por que brigar, não tem por que se agredir. O futebol hoje ganha, amanhã perde, outro dia ganha o outro dia ganha o outro. A gente fica triste, é normal. Puxa, muito. Se não fica triste, não tem emoção, não tem vida, né? Mas não precisa ir para agressão, tem que ter tranquilidade. O Zecão, a gente não está acompanhando o jogo, repito, 2-0 o Grêmio contra o Brasil de Pelotas, mas o Zecão está dizendo que está vergonhoso o que fez o trio contra o Brasil, pobre do Brasil, fala o Zecão. Pois é, a gente não sabe o que está acontecendo no jogo em relação a isso, mas amanhã com certeza a gente vai comentar aqui no nosso Cadeira Cativa com os nossos convidados. Traremos os lances, né, inclusive. Sem dúvida. Pra cá, para analisar. Ele falou que Imagens lá da TV Bandeirantes. teve um pênalti anulado, então a gente vai saber, né, depois. Gol anulado. Gol anulado. Pois é. Eu quero agradecer hoje aqui também, tá? Estamos chegando próximo ao final do nosso Cadeira Cativa de hoje, amanhã o REC está de volta, mas agradecer a toda a nossa equipe hoje aqui, Mas está uma ciumeira, o Pipoca, Fernando, tá uma ao senhor Luiz ciumeira, Roberto, Fernando. Betinho, o Serginho, a turma lá da suíte, Da lá com o retaguarda. Fernandinho, o Marcelo, o Totô, a galera correu o Paulinho, correram aqui porque... O que estão mandando de informação aqui pro Fabiano com Não, e de vez em quando, né, Cassia? inveja e com ciúme da Fernandinha aqui. Ah, teve. Mas deixa no off isso aí, Cassia. Barbaridade. Cassia, palpite então pro Grenal. Pro Grenal não, palpite, vai dar Grenal ou não vai dar Grenal? Acho que dá Grenal, sim. Valorizou o jogo 10 da noite, vai ser um bom jogo. O Caxias com o Beto está fazendo uma boa campanha, mas o Inter é Vou fazer um favorito. voo cego, não acabou o jogo ainda, acaba quanto Grêmio e Brasil? Não, 2-0 tá bom, ele está dizendo que o Brasil está jogando bem. Então, 2-0, uma boa vitória. O Brasil está fazendo e fez uma bela campanha no Campeonato Gaúcho. E como é bom, uma pena que o Pelotas lá caiu, né? Pois é, uma caiu cidade o que Pelotas. merece os dois, tem clássico, Fernando. Eu participei de vários clássicos lá, vários maravilhosos. É uma pena que o Pelotas tenha caído. Depois Os de uma dois, grande campanha nos últimos meses com sem o Paulo dúvida, Porto. Sem dúvida, campeão inclusive daquela Campeão. O Copa. Paulo esteve aqui semana passada e O- falou das dificuldades. Isso mostra que o futebol é ingrato. Às vezes tu perde uma competição, ganha outra. Se não tiver foco, tu perde aquela que aparentemente tu ganhou uma competição, até disputando com o Internacional, e no gauchão em pontos corridos foi o último. Olha aí, ó, o Fernandinho está me falando aqui, a torcida do Brasil quebrou as cadeiras da arena. Isso. A torcida do Brasil começou a quebrar as cadeiras da arena. 1.500, imagina se fossem mais, né? Fernanda, o jogo do Grêmio acaba como? 2-0 também. E o Inter daqui a pouco contra o Caxias? 2-0 e sem desmerecer Caxias e Pelotas, acredito em Grenal. 2 Grenais. 2 Grenais. Obrigado, Fernanda, parabéns pela Obrigada. estreia aqui no Cadeira Agradeço. Caxias. Cassia, como é que acaba o Inter? Como acaba não, como será Inter e Caxias daqui a pouco? Eu vou arriscar, não tenho bola de cristal. 2-1 pro Inter. 2-1 pro Inter, Grenal então, 2 Grenais. Grenal. Cassia, muito obrigado mais uma vez Eu pela agradeço. presença. A casa é sua, né? Um abraço a Fernanda aqui, que um pouco nervosa, a gente conseguiu descontrair com ela e deu uma ciumeira nos homens daqui impressionante. Um abraço. Valeu, obrigado, Cassia, obrigado, Fernando, obrigado a toda a equipe aqui da Ubra TV. Amanhã a gente volta, eu estarei na cadeirinha aqui e o REC de volta à titularidade do nosso Cadeira Cativa à disposição também na internet. Coloca lá a Cadeira Cativa que você encontra. Obrigado, boa noite, até amanhã.